Olá, transformador de vidas! Já vou começar a te chamar assim já, porque se você chegou até esse vídeo, tá assistindo ele, é porque de alguma forma você quer transformar o mundo através da divulgação científica e da educação. E o potencial biótico pode te ajudar nisso. Afinal, que melhor do que o coletivo para falar e exaltar a importância dessas duas temáticas. Nós somos um grupo de mais de 15 pessoas distribuídas ao longo do Brasil que se importa e quer causar impacto utilizando a divulgação científica e a educação. E claro, a gente te quer nesse time, fazendo parte desse coletivo para tratar essas duas temáticas. No Potencial Biótico, nós somos uma plataforma em que produzimos materiais de divulgação científica, textos, podcasts, milhares de publicações em mídias sociais. E aí a gente também usa e vê potencial didático nesses materiais de divulgação científica. Então a gente produz material de divulgação científica e também produz alguns materiais didáticos. Se você não conhece o nosso trabalho, convido a acessar todas as nossas mídias sociais, conferir, ver se você curte o trabalho e se você se vê nele, vê causando impacto também. E claro, vou ficar te chamando só para fazer serviço não. Se você entrar no Potencial Biótico, vai ser uma experiência extremamente formativa. Então, não é só você demonstrar interesse e a sua expertise, caso você tenha em divulgação científica e educação. É também aprender no processo, aprender sobre essas duas temáticas e também trocar conhecimentos. Então, a gente também quer aprender com você. Muito ansiosa para novos membros chegarem, você chegar, porque aí a gente também consegue absorver e trocar e refletir junto e aprender muito com vocês. Então, se você quer se voluntariar para transformar o mundo através da divulgação científica e da educação, eu te convido a participar do nosso processo seletivo. As inscrições estão abertas do dia 15 de novembro ao dia 28 de novembro também, só que às 23h59, que aí é o último dia para mandar a sua inscrição, mas a inscrição é extremamente simples. Você vai colocar ali seus dados, né, seu nome, tudo, e enviar o seu currículo para a gente entender de quais áreas a gente está atingindo e, por fim, uma carta de motivação respondendo a seguinte pergunta. Vou ler aqui até para não perguntar errado, ó. Qual é o potencial da divulgação científica na educação e como você pode contribuir nesse processo? Porque a gente quer entender a sua visão de divulgação científica, como ela se correlaciona com a educação, o que você pode, com a sua experiência, o que você quer aprender, transformar e nos ajudar nisso. E existem outras etapas também, além da inscrição. A gente vai ter uma dinâmica em grupo, porque a gente busca também conhecer como interage, porque o trabalho do Potencial Biótico é muito coletivo e é muito interativo, assim. Então a gente precisa que vocês saibam trabalhar com outras pessoas junto. Então a gente vê tudo isso na dinâmica em grupo para conhecer também vocês melhor. E depois disso tem a produção de material, que depende do cargo que você escolher também, né? E por fim, uma conversa, que é a entrevista, pra gente entender mais especificadamente, não sei falar essa palavra, mas entender as suas particularidades e algumas coisas sobre você. E tudo isso, todas as etapas, elas acontecerão em praticamente um pouco mais que um mês, vai ser super rápido. No dia 22 de dezembro, você já vai ter o resultado, se passou, se tá fazendo parte do Potencial Biótico, vai poder comemorar, fazer os Jingle Bell todo, o ano novo, comemorar as festas de final de ano, sabendo que foi aprovado, sabendo que vai causar impacto. E aí, o início das atividades está previsto para o dia 10 de janeiro, porque a gente retoma das festas de Ano Novo, dessas comemorações, a gente se reorganiza para também receber você da melhor forma possível. Agora, quais as vagas estão disponíveis? Eu tô aqui também com o computador para falar direitinho quais as vagas, porque aí eu até leio os títulos certinho para não errar, né? Mas nós temos um blog, por exemplo, que a gente produz textos de divulgação científica, que são muito importantes e têm um potencial didático gigantesco. E aí, a gente precisa de redatores para dialogar, para falar dentro das ciências da natureza, produzir esses textos. E a gente não faz um trabalho meramente também só de produção, a gente pensa toda a cadeia até chegar nessa pessoa que vai ler esse texto. Então a gente sabe como alcançar as primeiras páginas no Google, como fazer isso, você vai aprender muito nesse processo,
Porque às vezes quando a gente está muito acostumado com uma escrita acadêmica, você vai aprender outra forma, escrita para web, em que a gente articula essa escrita com alguns valores, algumas coisas que precisam ter. Então, linguagem, por exemplo, a gente vai trabalhar, como chamar atenção, né? A gente vai trabalhar tudo isso. E no potencial biótico, o redator e o revisor são coautores. Então, ambos são responsáveis por aquele texto. Então, também tem um cargo de revisor para você aprender com o outro, ver a escrita dele, ver o processo e gerar um produto lindo, vocês dois. Outro cargo é o produtor de material didático, porque aqui no PB a gente já produz alguns materiais didáticos e a gente tem muitas outras ideias, queremos ouvir a de vocês também, para produzir material para professores. Então esse processo de formação é muito importante. Então professores usando esses materiais didáticos, e se você gosta dessa área, tem expertise, curte mesmo essa sala de aula, né, e gostaria de produzir esse material, vai ser mais que bem-vindo. Outro cargo também é de design, porque a gente precisa deixar todas as coisas bonitas, né, visualmente agradáveis, estéticas. E esse cargo é muito importante enfatizar que não necessariamente você precisa ter formação na área, graduação em design. Se você acha que tem aquele senso estético, sabe, que você fala assim, nossa, se você fizer as coisas ajeitadas e limpas e cleans e que fazem sentido, sei lá, mesmo sendo da biologia, você pode se cadastrar e ocupar esse cargo de design, que é, assim, muito, muito relevante para a coisa ficar bonita, né? Outra coisa também é que a gente está com muitas mídias sociais. A gente tem, né, o Pinterest, a gente tem TikTok, podcast, tem o Instagram em si, então o YouTube. Então a gente está fazendo um cargo de produtor de mídias sociais que, de acordo com as suas preferências, a gente vai te realocar para a produção de conteúdo. Se você gosta mais de YouTube, quer fazer vídeos um pouco mais longos, mais roteirizados, vamos lá. Você gosta mais da dinamicidade do TikTok? A gente vai te colocar. Então, esse é um cargo um pouco mais geral para a gente conseguir realocar e fazer essa produção de mídias sociais, que é a vitrine do nosso trabalho, né? Outro cargo é um analista educacional, que a gente ia até colocar pedagogo, mas a gente pensou, poxa, e aí, se uma pessoa que tiver experiência em educação quiser revisar, quiser pensar nos objetivos pedagógicos daquele material, pensar como que o aluno, como que vai ser avaliado, como é que vai chegar aquele material. Então, esse analista educacional é para isso, para fazer parte junto, né? Ele vai fazer praticamente dupla com o produtor de material didático para pensar nesses objetivos pedagógicos extremamente interessantes. Então, se você se interessa por educação, talvez seja um cargo muito interessante de você tentar. Por fim, o último cargo oferecido é o produtor de podcast. Se você sabe editar áudio, ou se você gostaria de participar de um processo de convidar, pensar em quem seriam os convidados, pensar como seria essa arquitetura do podcast, você vai fazer dupla aí, ou time, com o Henrique, que é o nosso podcaster, através do PBcast. Se você não conhece nosso podcast, vai lá ouvir também, que tá bem interessante. No final, a gente solicita 6 horas de dedicação para o voluntariado, porque a gente entende que não poderia ser uma carga muito gigantesca, e você se voluntariando 6 horas por semana já é uma carga que você vai conseguir causar muito impacto. A gente é muito organizado aqui no PB, então as demandas a gente se organiza para que esse tempo seja suficiente para você já começar a mobilizar aí. Por que eu deveria, Júlia, participar desse processo seletivo? Você está fazendo esse vídeo aí todo. Eu não poderia deixar de falar da visão que o potencial biótico tem com divulgação científica, e para você analisar se você tem essa mesma visão e gostaria de participar do processo nesse sentido. Porque a divulgação científica a gente entende como se fosse um processo, né, de democratizar situações de grande impacto social. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente você vai chegar com a sua expertise, não sei, se você é um cientista, por exemplo, e vai sair despejando ali verdades e tudo para goela abaixo, eu vou dizer assim. Tem até um livro de Campos e Organizadores de 2015, vou deixar o nome dele aqui, que ele fala sobre a divulgação científica não ser uma tábua de salvação, como se para quem eu quero divulgar fosse total um quadro em branco que eu vou preencher.
a gente quer trocar experiências, a gente quer produzir materiais que também impactem e levem em consideração as particularidades das pessoas. Então, se você tem essa visão de divulgação científica, é o momento de participar do Potencial Biohoje. Sabendo disso, você não vai se levantar e tentar fazer diferença. A importância da ciência, a visão que você tem de divulgação científica é algo que tem que ser considerado para esse processo. A ciência como parte da sociedade também. Então, eu espero que você realmente considere participar desse processo seletivo. Estou ansiosa, quero te conhecer durante esse processo. E é isso. Se tiver alguma dúvida, na verdade, esqueci de falar uma coisa muito importante, a mais importante de todas, que você praticamente, é muito aconselhável que você leia o edital. Esse vídeo aqui é só um resumo de como vai acontecer o processo seletivo, mais ou menos, só que é indispensável a leitura do edital. Lá tem todas as datas, todos os requisitos, tudo que você precisa para participar. Mas é isso, te vejo na seleção, espero mesmo que você faça parte do nosso time e com esse propósito de transformar o mundo através da divulgação científica e da educação. Tchauzinho!